Prepare-se porque o que você vai ouvir agora vai mexer com o emocional do torcedor cruzeirense de uma maneira que poucas notícias conseguiram ao longo dos últimos anos. Imagine acordar e perceber que tudo que parecia certo e tranquilo na Toca da Raposa pode se transformar em uma reviravolta digna dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O clima nos bastidores é de absoluta apreensão, com gente importante se movimentando, celulares tocando sem parar e muita conversa de pé de ouvido. Enquanto o torcedor comum sequer imagina o que está prestes a acontecer, nomes de peso e decisões impactantes estão em jogo. E por trás de tudo isso, existe um sentimento que só quem ama verdadeiramente o Cruzeiro consegue compreender: o medo de perder um dos grandes xodós da história recente do clube para o maior rival da cidade. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, vale aquele recado especial: se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like para não perder nenhum detalhe dos bastidores que podem mudar o rumo do nosso cabuloso. Além disso, comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de movimentação entre os clubes. Quero saber sua opinião, porque o que vou trazer agora vai explodir no cenário mineiro e nacional. Não se esqueça, isso é fundamental para você não ficar de fora de nenhuma notícia quente que chega primeiro aqui. Agora sim, se prepara, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Sabe aquela sensação de que o futebol é imprevisível e que, quando menos se espera, uma notícia pode bagunçar toda a lógica do jogo? Pois é, a torcida celeste já sentiu esse frio na barriga outras vezes, mas o que está prestes a ser revelado não é simplesmente uma transferência qualquer. Estamos falando de um movimento que envolve muita rivalidade, interesses financeiros gigantescos e, principalmente, o orgulho do Cruzeiro Esporte Clube. Você pode até tentar adivinhar, mas te garanto, dessa vez, a bomba tem potencial para estremecer o Mineirão e dividir opiniões nos quatro cantos de Belo Horizonte. E é exatamente agora, começando este quarto parágrafo, que a verdade começa a aparecer para o torcedor cruzeirense. Depois de semanas de especulações nos bastidores e negociações silenciosas entre agentes, empresários e diretores dos clubes, um dos nomes mais queridos da torcida, João Marcelo, está com as malas prontas para atravessar a rua e se apresentar ao Atlético Mineiro. Isso mesmo, o zagueiro que recentemente renovou seu contrato com o Cruzeiro, depois de muita insistência da diretoria e até pedidos públicos dos torcedores, agora está de saída para defender as cores do maior rival celeste. E não para por aí. A negociação envolve cifras surpreendentes, cláusulas de desempenho e um clima de bastidor que promete ser o assunto da semana em toda a imprensa esportiva mineira. A negociação entre Cruzeiro e Atlético Mineiro por João Marcelo foi conduzida com o máximo de discrição possível, justamente para evitar vazamentos antes da hora certa. O Atlético Mineiro, que já vinha monitorando o desempenho do defensor desde o início do Campeonato Brasileiro, decidiu agir rapidamente depois que o técnico Tite, atual comandante do Cruzeiro, revelou em uma coletiva sua insatisfação com a postura de alguns atletas no elenco. Isso abriu espaço para que o Galo fizesse uma proposta irrecusável, não apenas ao jogador, mas principalmente à diretoria cruzeirense, que se viu diante de uma verdadeira sinuca de bico. O valor envolvido na transação não deixa dúvidas de que o Atlético está disposto a tudo para enfraquecer o Cruzeiro e, ao mesmo tempo, reforçar seu próprio elenco para a sequência da temporada. Estamos falando de um pagamento inicial de R$ 7.500.000, R$ 7.500.000, valor que será desembolsado à vista, além de bônus adicionais de acordo com metas alcançadas por João Marcelo em sua nova equipe. Para completar, existe ainda a previsão de mais R$ 2.500.000, R$ 2.500.000, caso o jogador atinja ao menos 40 partidas disputadas até o final do Brasileirão. Tudo isso sem contar as luvas que serão pagas diretamente ao atleta e seu empresário, valores que, segundo fontes próximas à negociação, podem chegar a R$ 1 milhão, R$ 1 milhão. O torcedor mais apaixonado pode estar se perguntando: como um atleta que era considerado fundamental para o projeto de reconstrução do Cruzeiro pode simplesmente decidir ir jogar no rival? A resposta passa por muitos fatores, entre eles o próprio desejo do jogador em buscar novos desafios e a promessa de um salário consideravelmente maior no Atlético Mineiro. Os bastidores indicam que João Marcelo, ao ser procurado pela diretoria alvinegra, viu no projeto esportivo apresentado pelo Galo uma oportunidade de se consolidar como titular absoluto, disputar títulos nacionais e, quem sabe, até ser lembrado em futuras convocações para a seleção brasileira. O ambiente na Toca da Raposa ficou visivelmente abalado com a notícia. Alguns jogadores, próximos de João Marcelo, tentaram convencê-lo a permanecer no clube, destacando o carinho da torcida celeste e o papel de liderança que ele vinha desempenhando no elenco. No entanto, a proposta salarial, aliada aos benefícios pessoais e ao projeto esportivo do Atlético Mineiro, pesou demais na balança.
Além disso, a diretoria do Cruzeiro considerou que a quantia oferecida era suficiente para investir em novas contratações, principalmente na busca por reforços para o sistema defensivo, setor que vem sendo alvo de críticas da torcida ao longo dos últimos meses. Enquanto isso, a torcida cruzeirense explodiu as redes sociais com mensagens de indignação, revolta e também muita tristeza. Para muitos, ver um dos xodós da equipe deixando o clube para vestir a camisa do maior rival é algo difícil de aceitar, ainda mais levando em conta o momento de reestruturação vivido pelo Cruzeiro. Há quem critique duramente a diretoria, acusando de falta de pulso firme e visão estratégica. Outros entendem que, diante da proposta milionária, era quase impossível segurar o atleta. O fato é que o ambiente virtual está em ebulição, com grupos de torcedores organizando manifestações e até faixas de protesto programadas para o próximo jogo em casa. Nos corredores da Toca da Raposa, a saída de João Marcelo é vista como um golpe duro, mas não definitivo para as pretensões do clube em 2026. O técnico Tite, conhecido por seu perfil agregador, já trabalha junto à diretoria para encontrar um substituto à altura. A lista de possíveis reforços conta com nomes experientes e algumas apostas da base, sinalizando que o Cruzeiro não pretende se acomodar diante das dificuldades. Internamente, existe a convicção de que o clube precisa ser ainda mais forte e unido para superar o impacto negativo dessa negociação e continuar brigando por posições de destaque na tabela. Outro ponto que merece destaque é a postura de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, diante da venda de João Marcelo. Em reunião com conselheiros e membros da diretoria, Pedro afirmou que compreende a frustração dos torcedores, mas que o clube precisa pensar com a razão, priorizando o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade do projeto. Segundo ele, não adiantaria manter o jogador insatisfeito e correndo o risco de perder valores significativos que poderiam ser aplicados em outros setores do futebol profissional e também nas categorias de base. Enquanto o Cruzeiro tenta reorganizar suas peças e acalmar o ambiente interno, o Atlético Mineiro prepara uma grande apresentação para João Marcelo, prometendo transformar o novo reforço em um símbolo do elenco que busca títulos importantes em 2026. A diretoria alvinegra aposta que a chegada do zagueiro pode aumentar ainda mais a rivalidade entre os clubes e esquentar os clássicos do futebol mineiro, que já estão entre os mais eletrizantes do Brasil. A imprensa esportiva, por sua vez, já antecipa semanas de muita polêmica, debates acalorados e entrevistas exclusivas com os protagonistas dessa negociação. Não há dúvidas de que a transferência de João Marcelo para o rival será lembrada por muito tempo pelos dois lados da cidade. Para o Cruzeiro, fica o desafio de reconstruir a defesa e, principalmente, reconquistar a confiança do torcedor, mostrando que o clube segue forte mesmo após perder um de seus principais nomes. Para João Marcelo, a mudança representa um recomeço cheio de expectativas e também de pressão. Afinal, vestir a camisa do Atlético Mineiro logo após atuar pelo Cruzeiro exige personalidade e coragem. No fim das contas, a grande lição dessa história é que o futebol é feito de ciclos, idas e vindas, e que nenhum jogador é maior do que a instituição Cruzeiro Esporte Clube. A saída de ídolos faz parte da rotina de qualquer clube, por mais dolorosa que seja. O que realmente importa é a capacidade de se reinventar, de buscar soluções criativas e de nunca deixar de lutar por dias melhores. A torcida celeste, como sempre, será fundamental nesse processo, apoiando, cobrando e, principalmente, acreditando no potencial do clube para se reerguer diante das adversidades. Agora quero ouvir de você, o que achou dessa saída de João Marcelo para o maior rival? Concorda com a decisão da diretoria ou acredita que era possível segurar o atleta? Como você avalia o impacto dessa negociação no elenco e no clima do Cruzeiro para o restante da temporada? Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque a sua participação é fundamental para continuarmos trazendo todas as notícias, análises e bastidores do Cruzeiro para você. Não fica de fora, porque aqui você sempre vai ouvir tudo antes de todo mundo, sempre com muita opinião, crítica e paixão pelo nosso cabuloso. E agora, como prometido, vou deixar a minha opinião sincera sobre toda essa situação que está movimentando os bastidores do Cruzeiro e mexendo com o coração da torcida. Para mim, a saída de João Marcelo para o Atlético Mineiro é uma daquelas situações que poderiam ter sido evitadas se a gestão celeste tivesse se antecipado, valorizado mais o atleta e construído um projeto de carreira mais sólido para ele dentro do clube. É claro que os valores envolvidos são altos e podem ajudar o Cruzeiro em muitos aspectos, mas acredito que, em termos esportivos, a perda é considerável, principalmente pela liderança e identificação que o jogador construiu com o grupo. Ao mesmo tempo, entendo que o futebol moderno exige decisões racionais e, muitas vezes, impopulares. Não dá para ignorar a realidade financeira dos clubes brasileiros, e segurar um jogador insatisfeito pode acabar prejudicando ainda mais o ambiente do elenco.
Acho que a diretoria fez o possível dentro das condições apresentadas, mas fica a lição de que é preciso estar sempre atento ao mercado, manter o diálogo aberto com os principais jogadores e buscar alternativas rápidas e eficazes para não enfraquecer o elenco. Outro ponto que me chama a atenção é a reação da torcida. O torcedor cruzeirense, acostumado a ver grandes nomes desfilando no Mineirão, tem todo o direito de se sentir traído ou indignado, mas também precisa entender que o clube está passando por um momento de reconstrução. É hora de transformar essa frustração em apoio, mostrar força nas arquibancadas e cobrar, sim, uma postura mais arrojada da diretoria, mas sem perder a confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido. Por fim, acredito que o Cruzeiro tem plenas condições de superar essa perda e buscar soluções no mercado, inclusive apostando mais na base e em atletas que realmente queiram vestir a camisa azul com orgulho. O importante agora é virar a página, seguir em frente e focar nos objetivos do ano, sabendo que o caminho nunca foi fácil, mas a história do clube é marcada justamente pela superação e pelo espírito de luta. Fico na torcida para que o próximo capítulo dessa novela traga mais alegrias do que decepções para o nosso torcedor. E para você, torcedor, quero saber, qual seria a melhor solução para o Cruzeiro nesse momento? Acredita que a diretoria agiu certo? Vai continuar apoiando o time independente das turbulências? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho para acompanhar tudo de perto. Porque aqui, a paixão pelo Cruzeiro nunca para, e você sempre vai ouvir tudo em primeira mão.